Pois é, e eu já estou de volta. E agora, com o programa da Bifarma, conversando sobre saúde. Eu não sei o que aconteceu aqui, que subiu a abertura, mas a equipe já está vindo para nos socorrer. Bom, tudo bem, com muito carinho, levando sempre o melhor de entrevistas, de assuntos, de temas legais no programa da Bifarma. Hoje aqui junto com a gente está a Karine Penha Lopes. Ela é psicóloga, formada na UEM, especialista em psicologia do trabalho, está fazendo mais uma especialização, terminando nos últimos dias, em gestão pública, e atende na psicoclínica, na rua Guaporé, 1881, o telefone é 3045-5010. Muito bom dia, Karine. Bom dia. Tudo tranquilo com você? Graças a Deus. Então tá bom. É um prazer contar com você aqui no programa, conversando sobre saúde da Bifarma. E hoje nós vamos falar sobre álcool, drogas, é isso? Isso, sobre a questão do uso de álcool e drogas. E hoje, gente, como sempre, está aberto os nossos microfones para que você possa perguntar. Você liga no 3446-2114, 3446-2107, para poder estar participando. Tem alguma pergunta? Pode fazer, que a gente atende com muito carinho. Não tem pergunta? Também não tem problema. Você pode ligar, deixar o seu nome para concorrer a uma belíssima cesta de produtos cosméticos no oferecimento da Bifarma. Vamos lá então para a primeira pergunta. Karine, quais são os principais fatores que levam as pessoas a fazer uso abusivo do álcool e de outras drogas? Então, um ponto bastante interessante da gente estar observando é a questão do abuso, né? Antes até de responder a questão. As drogas, de uma forma geral, foram assim, criadas, desenvolvidas para tratamentos, para o benefício da humanidade. E esse abuso, esse uso indevido, ele acaba acarretando certos prejuízos. O que normalmente leva as pessoas a iniciarem o uso dessas drogas são os fatores emocionais. Por exemplo, a necessidade de aceitação por um grupo de amigos, muito comum na adolescência, né? Onde vários amigos, então, às vezes a pessoa entra num grupo, os amigos fazem esse uso e ele acaba tendo que se sentir impelido a começar o uso para poder ser aceito pelo grupo. Também problemas familiares, uma desestrutura familiar, muitas vezes brigas, sempre fatores voltados ao lado emocional. Então, sempre tem alguma coisa ligada ao emocional. A hereditariedade, você falou alguma coisinha? Tem alguma ligação, uma pesquisa nesse sentido? Olha, de uma forma geral, a princípio não. O que a gente vê na questão do álcool, existe sim uma predisposição que ela seria herdada, né? Agora, é aquela questão, a pessoa carrega a carga genética, essa predisposição a ser um alcoolista. Ele desenvolver isso depende do início, tá? Do início desse consumo, que muitas vezes ele é desencadeado, né, por um fator emocional. Ah, sim. Bom, você acredita que a propaganda exerce grande influência nesse processo de dependência, de uso abusivo do álcool? Com certeza, tanto que nós vemos altos investimentos nisso, né? Principalmente no álcool e no cigarro branco, que são drogas lícitas, drogas permitidas, né? A venda. A gente vê também um movimento contrário de combate a essas propagandas, onde a gente tem, no fumo é muito claro, né? A gente tem em todos os maços escrito ali que o fumar, ele é prejudicial à saúde. A gente tem
algumas figuras que são colocadas. As primeiras figuras eram até com uma mensagem mais sossegada, né? Conforme vai passando do tempo, elas foram sendo mais carregadas. Hoje nós temos figuras muito chocantes atrás dos maços. E a gente vê então todo esse investimento. Já o álcool, você vê o apelo para esse lado do bem-estar, da festa, das mulheres, muito mais, né? Voltado para o público masculino, que na verdade é o maior consumidor, apesar da mulher ter um alto consumo também. É interessante a gente observar que hoje o álcool ele é o maior produto de consumo do mundo e o fumo também está entre os maiores produtos de consumo no mundo. Legal, mas então você está dizendo assim, você acredita que aquela propaganda do Ministério da Saúde põe lá no maço cigarro, contribui, ajuda a pessoa se conscientizar ou não? Eles nem olham aqui. Olha, muitos afirmam assim, eu nem vejo mais, né? Eu olhei a primeira, a segunda vez e hoje não vejo mais. Mas a gente sabe que tem tido sim um peso, uma diferença, que tem mudado até a imagem que as pessoas fazem do fumo. Há algum tempo atrás você via o fumo, era chique uma pessoa que fumava, era uma coisa muito bonita, né? Hoje essa imagem ela já tem sido um pouco diluída, um pouco dissolvida. Hoje a nossa sociedade tem colocado um pouco mais de importância na questão da saúde. Então a gente vê, claro, que é uma questão a longo prazo, é uma questão de conscientização, mas a gente tem visto essa mudança ocorrendo. É o que você está dizendo, que com relação ao álcool já não tem muito essa propaganda mostrando o mal que ele faz, né? Isso que quer dizer? Não, o álcool ele mostra, só que ele mostra mais a questão social do álcool, né? Hoje as propagandas do álcool, a gente vai ver o acidente de trânsito, a gente vê muitas vezes o marido que bate na mulher. O álcool, eu acho que ele está iniciando um movimento que o fumo iniciou antes que o álcool, né? O trabalho com o fumo ele já tem mais história e por isso a gente vê um peso talvez maior. Mas o álcool a gente tem encaminhado bem, a gente tem aí a lei seca e um monte de coisas que tem encaminhado nesse sentido. Muito bom, né? Questão aí do trânsito, né? Isso. Então tá ótimo. Tá começando um trabalho. Bom, estamos conversando com a Karine. Ela que é psicóloga, Karine Penha Lopes, psicóloga, formada na UEM, especialista aí em psicologia do trabalho. Ela que atende na psicoclínica, na rua Guaporé, 1881, o telefone é 3045-5010. E vamos lá continuando com a nossa conversa, né, já. 101.9. 8 horas e 39 minutos, com muito carinho, levando essa conversa, essa entrevista sobre álcool, drogas. Vamos lá para mais uma pergunta. Karine, quais são os principais prejuízos, que são muitos, né, acarretados pelo abuso das drogas? É verdade, sem dúvida nós temos muitos prejuízos. Nós podemos então falar dos prejuízos a um nível orgânico, né, e a um nível emocional, a um nível social. A nível orgânico, a gente vai ter uma diversidade muito grande de prejuízo, tá? O fumo, por exemplo, que é uma droga lícita, tudo, que as pessoas às vezes não veem o prejuízo acarretado, é o maior causador de óbito, de mortes evitáveis no mundo. O álcool, ele tem vários sintomas e quanto mais, né, as drogas que são ilícitas, as drogas proibidas. Então, é difícil a gente falar assim, especificamente de sintomas físicos, porque cada droga ela vai produzir um tipo de sintoma diferente no organismo. Mas é certo que as drogas, de uma forma geral, acabam afetando o organismo como um todo, tá? Já o fator emocional, ele é um fator, principalmente no lado social, ele é um fator de grande peso, né?
A gente vê o álcool, como a gente já falou, a questão do trânsito, de muito acidente, até que nós tivemos, né, a lei aí, a lei seca. Nós vemos às vezes a questão familiar. É muito comum a gente ouvir dizer: ele é uma pessoa muito boa, mas quando bebe, né? Então a gente vê o prejuízo social causado pelo consumo. As outras drogas mais pesadas, como o crack, por exemplo, aí já tem grandes prejuízos, né? As pessoas chegam a matar, chegam a roubar em busca dessa droga. Pessoas, às vezes, com uma estrutura legal, pessoas que seriam boas pessoas, acabam cometendo crimes em busca da droga e afetando não só a eles, né, enquanto pessoas que com certeza têm um sofrimento muito grande, mas causando também um sofrimento social, um prejuízo à estrutura da sociedade como um todo. Doutora Karine, uma vez eu li alguma coisa que dizia assim: cada uma pessoa alcoólatra, por exemplo, ela consegue fazer no mínimo 20 pessoas infelizes, né? Então, se a gente consegue ajudar alguém, uma pessoa, sair desse vício, olha quantas pessoas ao redor dessas pessoas, queridas, pai, mãe, parente, né? Que se livra desse sofrimento, não é verdade? Bom, então, estamos aqui conversando com a doutora Karine Penha Lopes, psicóloga. E você que está em casa, tem pergunta? Ligue 3446-2114, 3446-2107, pode fazer a sua pergunta, a Dani anota com muito carinho. Se você não tem pergunta, ligue também, deixa o seu nome para concorrer uma belíssima cesta de produtos cosméticos da Bifarma. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Cuidar da sua saúde não custa caro na Bifarma. Além de adquirir produtos de alta qualidade, ser atendido por profissionais qualificados, na Bifarma você cuida de sua saúde com economia e satisfação. Agora com um nutricionista para aconselhamento nutricional aos seus clientes e à população. Bifarma, em Paranavaí, na Getúlio Vargas 1245, fone 3423-1220. E em Cianorte, ao lado do Banco HSBC, fone 3018-3445. Peça para o seu médico prescrever medicamentos manipulados. Com ele, você tem mais vantagens. Bifarma, natural e saudável de viver. Legal, estamos aí conversando sobre saúde com o programa Conversando sobre Saúde da Bifarma, né? Olha, doutora Carolina, a senhora falou sobre prejuízos sociais acarretados pelas drogas. Como reagem os familiares desses dependentes? Pois é, os familiares, então, na verdade, acabam sendo uma parte muito triste, muito comovente desse processo, né? Os pais normalmente veem os filhos entrando nesse uso, veem os filhos se envolvendo, perdendo ali uma parte da sua vida social, muitas oportunidades, e é muito comum que os pais até mesmo se desesperem, né? Na busca de estar ajudando o filho, que infelizmente na maior parte dos casos não quer essa ajuda. Então a gente vê até mesmo reportagens, já passou na televisão algumas vezes, de pais que acorrentam os filhos, pais que trancam os filhos dentro de casa para que o filho não vá fazer o consumo da droga, né? Às vezes a gente ouve até falar dos pais saírem para comprar um pouquinho da droga, ou uma droga mais leve, para que o filho não esteja piorando, realmente em um desespero. Os pais chegam ao pessoal da saúde, aos profissionais da saúde pedindo ajuda, muitas vezes até já desestruturados, chorando, desesperados, querendo esse apoio. E a gente sabe que hoje a gente faz tudo o que pode hoje para ajudar, mas dentro dessa questão das drogas fica muito complicado se o paciente não tem essa vontade de deixar as drogas, né? Pois é. E como funciona o processo de dependência, doutora? Olha, o processo de dependência,
ele tem a questão orgânica e ele tem a questão emocional, né? A princípio, a gente vê a procura pela questão emocional, onde a pessoa vai chegar à droga, vai começar a fazer esse consumo, e com o uso dessa droga ele vai também desenvolvendo a dependência orgânica. A dependência orgânica, a velocidade que a pessoa desenvolve essa dependência orgânica vai depender então de qual droga ela está consumindo, né? Algumas drogas, como o crack, infelizmente a gente tem ouvido falar agora de uma nova droga, do Ox, que diz que ser pior que o crack, que já é muito prejudicial. Essas drogas, elas levam a uma dependência muito rapidamente. Outras drogas, elas também levam à dependência, só que de uma forma mais lenta. A gente vê às vezes anfetaminas, a gente vê muito o lança, né, que o pessoal usa numa festa, outra. Agora, essa questão da dependência de uma forma lenta, ela gera até mesmo uma certa ilusão, né? O usuário fala, não, eu estou usando, eu paro de usar a hora que eu quiser, eu não tenho essa dependência. É muito comum essa frase no fumo, né? Não, eu não estou dependente, a hora que eu quiser eu vou parar, eu tenho total controle. Isso não é uma verdade. As pessoas normalmente continuam usando e a hora que elas resolvem parar, elas não conseguem mais. Também é importante a gente lembrar que dificilmente alguém começa a usar droga usando crack. As pessoas começam fumando, vai para uma maconha e vai evoluindo, né? Até se chegar ao crack. Então isso é um caminho que normalmente faz. Como dificilmente, pelo menos, alguém começa a beber tomando pinga em bar todo dia. A gente começa a beber socialmente, a cervejinha, vai aumentando o número de cervejinhas, né? Até se chegar ali a uma dependência, tá? O álcool, ele tem grandes sintomas que muitas vezes a gente não vê. Por exemplo, dentro desse fator emocional, muitos desconhecem, mas o álcool pode mesmo levar a pessoa a perder um tanto do contato com a realidade, indo internado em um hospital psiquiátrico para um tratamento, né? Mas como é uma droga liberada, ele é socialmente aceito, às vezes a gente acaba não vendo esse outro lado e iniciando dessa forma, mas também vicia, também causa prejuízo. Pois é, o duro é que as pessoas falam, não, é aquilo mesmo, né? Eu não sou viciada, eu não sou dependente, eu paro. E nem sempre, quase nunca é assim, né? Na verdade, é por aí que começa. O importante é evitar o primeiro gole, o primeiro trago, porque depois ninguém segura. 8h48, estamos conversando sobre saúde com a Karine Penha Lopes, ela que é psicóloga da Psicoclínica. Você que está em casa, que está nos ouvindo, tem pergunta a fazer? Ligue 3446-2114, 3446-2107, que a doutora está aqui para responder com muito carinho para você agora. E se você não tem pergunta, pode ligar também, porque daqui a 15 minutos, menos que isso, 12 minutos, eu vou estar sorteando uma belíssima cesta de produtos cosméticos que nesse inverno faz um bem enorme, no oferecimento da Bifarma. 8h49. 101.9. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Cuidar da sua saúde não custa caro na Bifarma. Além de adquirir produtos de alta qualidade, ser atendido por profissionais qualificados, na Bifarma você cuida de sua saúde com economia e satisfação. Agora com um nutricionista para aconselhamento nutricional aos seus clientes e à população. Bifarma, em Paranavaí, na Getúlio Vargas, 1245, fone 3423-1220. E em Cianorte, ao lado do Banco HSBC, fone 3018-3445. Peça para o seu médico prescrever medicamentos manipulados. Com ele, você tem mais vantagens. Bifarma, natural e saudável de viver. Legal, estamos de volta conversando sobre saúde com a doutora Karine Penha Lopes, ela que é psicóloga da Psicoclínica. E hoje estamos falando sobre álcool, drogas, né? Doutora, existe tratamento para dependência química?
Sim, existe tratamento. Para a gente falar desse tratamento, é importante a gente até fazer uma divisão. Você vê, por exemplo, o álcool e o fumo, uma forma muito eficiente de tratamento, são os grupos de apoio, como Alcoólatras Anônimos. Então a gente tem tido bons resultados no tratamento com esses grupos, tá? O fumo, hoje, a gente já tem até mesmo uma questão medicamentosa, né? Tem-se o cigarro o adesivo com nicotina, a gente tem os chicletes, né? Qual que é o objetivo desse tipo de medicamento? Você vai reduzindo aos poucos o consumo da nicotina. Você tira o cigarro e vai reduzindo essa nicotina consumida. E temos também alguns medicamentos que trabalham na base do antidepressivo. As outras drogas, as drogas lícitas, normalmente elas geram uma dependência maior. Então, quando a gente tem a retirada dessa droga, a gente vai ter uma crise de abstinência, que pode também ocorrer, né, no álcool, no fumo, mas que ela é bem clara e bem presente sempre nessas outras drogas. Essa crise vai dizer respeito a uma série de sintomas que o paciente vai ter, que o organismo vai apresentar pela falta da droga, uma vez que ele já está acostumado com aquela droga. A intensidade da crise depende da intensidade dessa dependência. Normalmente, para o tratamento dessas outras drogas, nesse primeiro momento ocorre um internamento psiquiátrico, um internamento dentro do hospital, onde vão ser tratados esses sintomas. O objetivo desse tratamento é então reduzir o sofrimento, reduzir esses sintomas nesse primeiro momento. Hoje, o internamento em um hospital psiquiátrico, ele não ocorre mais como antigamente, que a gente via longos internamentos, onde a pessoa ficava anos ali, né? Às vezes até a família abandonava. Isso hoje não ocorre mais. Os internamentos hoje são breves, de 1 mês, 40 dias, dependendo da necessidade do paciente. E isso é regulamentado por lei, tá? Entende-se que o hospital, ele não é um lugar para a gente morar lá. O hospital é um lugar para tratamento. Então ele vai fazer esse tratamento e depois ele sai do hospital. Saindo do hospital, a gente tem hoje pela rede pública os CAPs. Os CAPs, eles são Centros de Atenção Psicossocial. Em Paranavaí, nós temos 3 CAPs. Um CAPS, que é um CAPS 2, um CAPS mais antigo, só que ele não vai atender essa questão das drogas mais. Ele é um CAPS destinado a transtornos mentais, a pessoas que sofrem pelas questões emocionais. Nós temos um CAPS, sim, próprio para álcool e drogas, ali próximo da delegacia antiga, da delegacia velha. A gente tem então um CAPS de álcool e drogas, que aí sim vai se tratar álcool, fumo e a dependência de todas as outras drogas. E temos também um CAPS infantil, que ele está se mudando agora, nesse momento estão fazendo a mudança do CAPS para frente do nosso teatro municipal ali. Então ele vai tratar esse CAPS infantil tanto das questões emocionais quanto das questões de dependência, mas em menores de 18 anos, tá? Então, em seguida, o paciente ele saindo desse hospital, é interessante que ele vá ao CAPS, ali eles têm grupos de apoio, a frequência que ele vai ir a esses CAPs depende também do paciente, da necessidade. Ele pode ir 3 vezes por semana, meio período, pode ir período integral, né, manhã e tarde, e tem até pacientes que vão todos os dias, que almoçam ali no CAPs, depende da necessidade do paciente. Ali a gente tem uma equipe boa de atendimento, né, tem o psiquiatra, o assistente social, o psicólogo, o quadro de funcionários necessário para estar dando esse suporte. E a gente tem também o acompanhamento pela atenção básica, pelo pessoal da saúde da família, que seriam os ACS, ali o enfermeiro, que eles vão estar acompanhando. É importante também tanto o acompanhamento pelos ACS, quanto no CAPS pelos familiares. A gente falou antes do sofrimento dos familiares, e a gente infelizmente vê muitas vezes a necessidade de apoio desses familiares, né? Para o bem-estar do familiar, ou para o familiar saber como conduzir. Infelizmente a gente vê, por exemplo,
as pessoas vão ao internamento, voltam e a família faz uma festa com muita cerveja, né? Para receber ele com muita alegria. Isso acaba causando um prejuízo para o tratamento. Então a família, ela também precisa de uma orientação, ela também precisa de um amparo, e as instituições, elas estão prontas para dar esse amparo. Uma outra questão que nós temos, só que não faz parte de rede pública, são as casas de apoio, né? A gente tem aqui a casa de apoio do Padre Adão, a gente tem a Asafio aqui em Paranavaí. Qual que é a função dessas casas de apoio, né? Receber pós esse internamento. Embora tem gente que não vá para o internamento, vai direto para a casa de apoio, pode ser também, né? Tem aquele problema dos sintomas, mas dependendo do grau da dependência, dá para ir direto para a casa de apoio. A casa de apoio é o paciente vai ter ali um internamento, não um internamento ao nível hospitalar, né? Mas ele vai ficar ali, vamos dizer assim, um período integral, vai dormir dentro dessa casa de apoio. O período varia da casa, tá de 6 meses, 9 meses, por aí. Qual que é o objetivo dessas casas de apoio? Fortalecer essa pessoa. Existe uma discussão que afirma assim: é muito difícil para o paciente sair do hospital e voltar ao convívio com aquelas mesmas pessoas que eram usuárias junto com ele. Então ele, nessa casa de apoio, ele tem um tempo maior para trabalhar essas questões emocionais e depois voltar essa reinserção social, né, esse contato social de uma forma lenta, tá? Existem algumas discussões quanto ao apoio da rede pública por essas casas de apoio, mas ainda há o que se estruturar. As casas de apoio, na maior parte das vezes, elas são mantidas por entidades religiosas, por comunidades, e elas não têm, então, uma base científica, um quadro de profissional, uma equipe, como os CAPs, por exemplo, possuem. Então existe sim um movimento ali, né, de estar repensando essa questão das casas de apoio, mas também se choca com aquilo que a gente falou do não fechar o paciente, de buscar esse reinserir o paciente no meio social, no convívio com a família e tudo mais. Então é uma grande discussão isso. Pois é, junto com esses tratamentos, concepções de acompanhamento, eu estive há alguns anos atrás em Curitiba quando foi lançada a Pastoral da Sobriedade. Eu acho assim muito legal, né? Todas as paróquias têm a Pastoral da Sobriedade e que as pessoas podem, os familiares, dependendo, podem estar participando, né? Isso, os familiares estão participando. Muitas vezes as casas de apoio, eles até exigem, né, a participação dos familiares na pastoral. O dependente, ele fica na casa de apoio e é exigido da família que ela vá à pastoral. A pastoral, ela funciona como um grupo de apoio, isso é muito importante. E nesses grupos, as pessoas conseguem se identificar com pessoas que têm o mesmo tipo de problema que eles e até se compreender melhor olhando para outros casos semelhantes ao dele. Então isso acaba fortalecendo as pessoas nessa vontade de permanecer longe do uso da droga. Porque a gente sabe assim, que mesmo após um tratamento, a pessoa que uma vez foi dependente, ela acaba tendo que tomar muitos cuidados para não reincidir, para não voltar a usar essa droga. Então esse apoio, esse acompanhamento, ele é fundamental. Pois é. Doutora, já está chegando o final do nosso programa. A Thalita de Paranavaí, ela perguntou: se ingerir álcool uma vez, já corre risco de dependência? Olha, dificilmente, né? Mesmo a pessoa tendo uma propensão, uma carga genética para isso, dificilmente, assim, ela vai ter risco, corre? Risco sempre corre, né? A gente vê que depende da predisposição da pessoa, tanto que tem pessoas que utilizam o álcool muitas vezes e não ficam dependentes, né? E tem pessoas que utilizam pouquíssimas vezes e já tem uma dependência. Aí a gente volta na questão da genética, tá? Risco existe? Risco sempre existe. E agora, o quanto vai ou não desenvolver essa dependência também tem muito a ver com o fator emocional e com o fator genético. Legal. Alguém dê uma ligadinha bem rapidinha, por favor, para que a gente possa fazer o sorteio. São de uma cesta de produtos cosméticos, né?
para as pessoas que participaram ligando. Então, liga bem rapidinho, 3446-2114, 3446-2107, para que a gente possa fazer um sorteio. Alô? Alô? Com quem eu falo? Luciana. Luciana. Luciana de Oliveira. De onde você fala, Luciana? Nova Esperança. Diga para mim, por favor, o número de 1 a 29. 3. Muito obrigado, Luciana. Número 3, deixa eu ver quem é que ganhou, né? Mauro Nicola, Nova Esperança. Ô Mauro, legal. Passa aqui para Navaí na Bifarma na segunda-feira em diante. É uma semana a gente espera que teu prêmio, tá? Passa para retirar uma cesta de produtos cosméticos oferecimento da Bifarma, tá bom? Obrigado por vocês que ligaram, que participaram. Doutora, já estourando o nosso horário aqui, né? As considerações finais. Então eu gostaria de agradecer a todos por esse momento. Qualquer dúvida, estamos disponíveis no endereço que já foi passado na psicoclínica, ali na Rua Guaporé, né? E muito obrigada. Nós é que agradecemos, e como nós percebemos, foi pouco tempo. Então fiquei o convite para a senhora Orinha estar abordando novamente esse tema e dando continuidade a esse tema tão importante para a sociedade. Deus abençoe a senhora e bom final de semana. Amém, obrigada. Agora são 9h02, encerramos por aqui o programa da Bifarma. A gente volta, temos encontro marcado no sábado que vem, das 8h30 às 9 da manhã. Tchau, gente, tchau! 101.9. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Cuidar da sua saúde não custa caro na Bifarma. Além de adquirir produtos de alta qualidade, ser atendido por profissionais qualificados, na Bifarma você cuida de sua saúde com economia e satisfação. Agora com um nutricionista para aconselhamento nutricional aos seus clientes e à população. Bifarma em Paranavaí, na Getúlio Vargas 1245, fone 3423-1220, e em Cianorte, ao lado do Banco HSBC, fone 3018-3445. Peça para o seu médico prescrever medicamentos manipulados. Com ele, você tem mais vantagens. Bifarma.